Senhoras e senhores, e peço desculpas ao Alex, que acabou de fazer uma ótima introdução. Eu tinha preparado um discurso diferente para esta noite. No programa, o meu tema é a posição de Israel no cenário mundial. Eu pretendia falar com vocês sobre o nosso oitavo inimigo de guerra, além das nossas 7 guerras físicas, um inimigo que o primeiro-ministro Netanyahu começou a descrever em seus discursos durante o último ano. O flagelo premeditado do antissemitismo mundial, que tem sido orquestrado, organizado e financiado por inimigos inteligentes, perversos e determinados da nossa civilização ocidental. Estou me referindo à Irmandade Muçulmana e ao seu financiador, a nação de recursos inesgotáveis, o Catar, e seu emir petroleiro, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Apoiados e incentivados pelos aliados políticos do emir, Erdogan da Turquia e, de uma forma diferente, a China, que oferece cobertura diplomática aos conspiradores cheios de ódio. Em vez disso, decidi mudar meu tema para aquele que atualmente consome os israelenses e está na mente de milhões ao redor do mundo: o memorando de entendimento do presidente Donald Trump com o Irã. No papel, é difícil imaginar um acordo pior, talvez até pior do que o JCPOA terrivelmente falho de Barack Obama. Na verdade, alguns analistas chamaram o acordo de Trump de JCPOA 2.0, um acordo que cede em praticamente todas as exigências do presidente dos Estados Unidos e que trai Israel, permitindo que o Irã reconstrua seu arsenal de mísseis, rearme sua rede de forças por procuração, e que ainda amarra nossas mãos no Líbano, onde quase 1 milhão de nossos cidadãos foram expulsos de suas casas no norte do país. Trump grita com nosso primeiro-ministro, mas elogia os sensatos ditadores militares iranianos. Os comentários públicos recentes de Trump para jornalistas têm sido duros com Israel e ele ironiza de forma farsesca sobre substituir Israel pelos frágeis sírios no Líbano na tarefa de desarmar o Hezbollah. A Síria no Líbano abriria as portas para o nosso outro inimigo, Erdogan, se instalar bem na nossa fronteira. No memorando, Trump compromete os Estados Unidos a nunca mais atacar o Irã ou promover mudança de regime. Isso proporciona ao regime iraniano, enfraquecido, a liberação de 50 a 100 bilhões em ativos estrangeiros congelados ou restritos, além de comprometer 300 bilhões em novos investimentos no Irã. Tudo isso entrega aos ditadores da Guarda Revolucionária Islâmica uma tábua de salvação econômica tão necessária. O memorando de entendimento também parece ceder até mesmo na questão nuclear, em que o Irã poderia ser autorizado a enriquecer urânio em níveis mais baixos, enquanto dilui seu estoque nuclear altamente enriquecido. Pior ainda, Trump traiu o povo iraniano, que há muito sofre, e a quem ele disse em março para se preparar para retomar seu país desse regime maligno. Então, como o chamado mestre dos acordos pôde ter fechado um acordo tão terrível? Permita-me oferecer uma visão contrária e fazer algumas especulações otimistas sobre o que eu acho que Trump está fazendo. Para deixar claro, não estou revelando segredos de Estado. Esta tese é a minha análise lógica da situação, baseada em conversas que tive com fontes bem posicionadas, além da minha observação pessoal do presidente dos Estados Unidos. Em fevereiro, após chegar a um impasse nas negociações com o Irã, Trump retirou seus emissários pessoais, Jared Kushner e Steve Witkoff. Em seguida, sem aviso prévio, ele iniciou a Operação Fúria Épica em conjunto com Israel, o aliado mais competente dos Estados Unidos e talvez o único verdadeiro aliado. Então, como os mesmos negociadores, junto com o genial vice-presidente J.D. Vance, poderiam voltar com um acordo que agora concede todos os termos anteriormente rejeitados do Irã? Para mim, ficou claro que, nesta rodada, Trump deu ordens diretas à sua equipe, que eu parafraseio assim: consigam um acordo que abra o Estreito de Hormuz e não desistam até que isso seja feito.
Claro, os iranianos, percebendo a fraqueza de seus interlocutores, garantiram que, assim como fizeram com John Kerry durante as negociações do JCPOA, os termos fossem totalmente desequilibrados em favor deles. Será que este ainda é o mesmo Donald Trump? Como ele pôde dar uma guinada tão radical? Vamos reconstituir o ocorrido. Quando o presidente embarcou em uma fúria épica, parecia acreditar que levaria cerca de 60 a 90 dias, e isso resultaria, em última análise, em uma mudança de regime no Irã, especialmente quando a liderança política e militar do Irã fosse eliminada nos primeiros minutos dos primeiros bombardeios. Mas os iranianos se mostraram muito mais resilientes e um desafio mais difícil do que Trump e talvez até mesmo Bibi poderiam ter imaginado. Além disso, o Irã pode ter ganhado, o Irã ganhou influência econômica sobre o presidente ao dificultar a navegação no Estreito de Hormuz. A resposta de Trump, bloqueando os portos iranianos e iniciando a Operação Fúria Econômica, parecia ser uma boa resposta tática. E Trump inicialmente demonstrou paciência publicamente, dizendo à mídia que não tinha pressa. Ele também disse ao público americano, cada vez menos favorável, que preços temporariamente mais altos da gasolina eram um pequeno preço a pagar para se livrar da ameaça nuclear iraniana. Mas Trump tem uma grande agenda para os próximos meses. Ultimamente, ele começou a parecer cada vez mais desesperado para resolver os objetivos da guerra por meio de negociações, em vez de força ou pressão econômica, resultando no memorando de entendimento que foi assinado entre os dois beligerantes. O principal é que Trump enfrenta as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos no início de novembro. Considerando o quão impopular é a guerra entre o público americano, Trump teme legitimamente perder as duas casas do Congresso, o que o tornaria um presidente enfraquecido e sem poder para o restante do seu mandato. Trump também tem as comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos no dia 4 de julho, que acontecem logo após sua própria festa de 80 anos, que ele celebrou ao seu estilo nada convencional na semana passada com um evento de UFC no seu gramado. Por fim, a nação de Trump é a anfitriã da Copa do Mundo de Futebol, que será concluída em Nova Jersey no dia 19 de julho. Para tentar vencer as eleições e celebrar seus planos de verão em paz, Trump foi obrigado a ceder praticamente em todos os objetivos prévios à guerra para convencer o Irã a abrir o Estreito de Hormuz. Assim, ele poderia baixar o preço do petróleo. Portanto, os termos desse acordo são favoráveis a um só lado e comprovadamente terríveis. Mas o acordo é escalonado. O memorando oferece alívio econômico para Trump e para o Irã. Abrir o estreito para embarcações comerciais remove a pressão imediata sobre Trump. Enquanto as partes seguem negociando a questão mais difícil, o programa nuclear do Irã, que os iranianos já mostraram, mesmo sob o ataque mais intenso, que não estão inclinados a desistir. E se o memorando de entendimento for apenas um grande blefe de Trump, onde as negociações continuam de maneira previsivelmente fútil? Durante os 60 dias previstos em lei, seguidos por mais 60 dias, como está previsto no memorando de entendimento, períodos que terminarão semanas após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, Trump pode basear sua campanha nos baixos preços do petróleo e no acordo de paz com o Irã. Como bônus, gritar e provocar Bibi provavelmente será popular em uma América cada vez mais isolacionista. A ironia aqui é que o lado de Trump será o que estará ganhando tempo, o que sempre foi a tática iraniana em negociações anteriores. Em outras palavras, por enquanto, o memorando de entendimento é um acordo de Hormuz por Hormuz, com a maioria dos benefícios econômicos e outros benefícios para um só lado sendo concedidos ao Irã somente depois que as questões mais difíceis forem resolvidas e acordadas. Trump conseguirá o alívio econômico antes das eleições de meio de mandato. O preço do petróleo vai cair, assim como o preço da gasolina nos postos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e outros países poderiam reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo, que foram esgotadas após 120 dias de negociações intermitentes. Alguém duvida que os iranianos, agora mais confiantes, acabarão rejeitando os termos básicos de Trump para um acordo sobre a questão nuclear?
O presidente, então, terá liberdade total durante 2 anos sem eleições para derrotar completamente essa ditadura iraniana. Ele nem precisa voltar à guerra. Ele pode simplesmente, de forma vigorosa, continuar a Operação Fúria Econômica enquanto a poderosa Marinha dos Estados Unidos e outros recursos militares americanos escoltam navios comerciais pelo Estreito de Hormuz, de preferência com a ajuda dos aliados da OTAN. Esses 4 meses permitiriam um planejamento melhor para as futuras operações em Hormuz, tanto o bloqueio dos navios iranianos quanto a facilitação da navegação comercial pelo estreito. Além de Trump não estar satisfeito com a oferta do Irã sobre a questão nuclear, não consigo acreditar que Trump permitiria que o Irã mantivesse Hormuz como refém. Essa chantagem poderia no futuro ser invocada repetidas vezes, sempre que algo acontecer que desagrade os ditadores. Em vez disso, um retorno à fúria econômica vai interromper os embarques de petróleo iraniano. Com os portos bloqueados, as instalações de petróleo iranianas logo atingirão a capacidade máxima, forçando-os a fechá-las, a interromper a produção, danificando permanentemente alguns de seus poços. Trump não queria que isso acontecesse agora, pois havia o risco de uma reação dramática do mercado devido à redução do fornecimento iraniano antes das importantes eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Então, com esse memorando de entendimento, ele está temporariamente tirando o pé do acelerador e vai seguir em ponto morto pelos próximos 4 meses enquanto alivia suas pressões econômicas. O Irã já sofreu talvez US$ 1 trilhão em danos econômicos. Trump concedeu isenção temporária ao petróleo sancionado para estabilizar ainda mais o mercado. Alguns meses em que eles arrecadam alguns bilhões por mês não vão reparar de forma significativa a economia iraniana quebrada. Sem guerras abertas, sem tropas em solo, tudo isso precisa de tempo e paciência, duas coisas que Trump está sem neste período que antecede as eleições de meio de mandato. Trump é duro e um homem muito inteligente. Em hebraico diríamos Trump hulofrier, Trump não é bobo. Lembro que, por décadas, ele repetiu consistentemente que a única maneira de lidar com os ayatolás é pela força. Ele sabe que não se pode fazer acordos com esse regime trapaceiro, pois eles vão mentir e enganar como sempre fizeram. Na verdade, quando esse tipo de acordo internacional, com inspeções e coisas do tipo, já teve sucesso antes, o Irã sempre trapaceou, e esse regime vai continuar trapaceando no futuro, exatamente como Trump reconheceu ao criticar o JCPOA de Obama. Então, deixe-me afirmar claramente, a única maneira de eliminar a ameaça de um Irã armado nuclearmente é por meio de uma mudança de regime. Isso pode ser alcançado por meios econômicos combinados com o armamento, proteção e incentivo das forças locais no Irã. Esta é a melhor oportunidade que já vimos para eliminar esse regime maligno e libertar a população iraniana que sofre há tanto tempo de seus líderes desprezados. Um regime agora liderado, aparentemente, por um corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, que enviou sua milícia sitiada para massacrar dezenas de milhares de corajosos manifestantes iranianos, lutando por sua liberdade básica durante 2 dias sombrios em janeiro. Um regime que em breve será relegado ao lixo da história, junto com uma longa lista de outras ameaças genocidas e existenciais ao povo judeu e a todo o mundo livre. Remover os ditadores iranianos vai consolidar o legado de Trump, garantindo que ele seja admirado por sua firmeza em relação ao povo do Irã. Apesar do memorando de entendimento, ainda confio no presidente. Ele não perdeu de repente sua sabedoria e coragem para um grupo de insignificantes iranianos. Parafraseando e adaptando levemente a famosa declaração de Neil Armstrong ao pisar na Lua, o memorando de entendimento é um pequeno passo para trás para dar um grande salto à frente pelo bem da humanidade.
Deus abençoe o presidente Donald J. Trump. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Deus abençoe Israel e o povo judeu. Am Israel Chai.